Paz do Senhor, irmãos. Eu queria compartilhar um testemunho sobre um propósito que Deus fez lá atrás para mim. Muitos aqui já sabem da história da minha filha, quando ela nasceu prematura. E até então, eu não sabia o porquê dela ter nascido prematura. E quando eu me casei lá atrás, a minha mãe ficava assim: filha, quando vai vir um netinho? Quando vai vir um netinho? Eu falava: não, mãe, não quero filho, não. Quero filho, não. Aí, quando aconteceu tudo com a minha filha, que ela veio nascer, a minha mãe, ela pensou isso. Ela falou: filha, será que Deus não está te castigando porque você falou que não queria ter filho lá atrás? Eu falei: mãe, mas eu nunca falei que eu nunca queria ter filho. Eu só falava que eu não queria ter filho naquele momento. Porque a maioria das pessoas não pode ver você casar que já fala: quando vem o filhinho? Né? Então, aí se passaram 3 anos, do meu casamento, e meu marido catou e falou assim: amor, vamos arrumar um filho e tal. Eu falei assim: eu vou orar. E assim eu fiz. Aí eu orei, e Deus me deu a palavra lá em Mateus 13, que é a parábola do semeador. Mateus 13:8, ele falou assim: e outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outra a 70 e outra a 30. Então, quer dizer, Deus falou que eu podia engravidar e que a semente que caísse no meu ventre ia ser fértil, ela iria dar frutos. E daí passou. Eu não cheguei aos 9 meses, Eu tive alguns problemas na minha gestação com a pressão alta e tive pré-eclâmpsia. E até então a minha pressão subia e tudo. Só que Deus já tinha um propósito desde o início. E eu não sabia qual era o propósito dele. E aí até que no sábado, que eu já até falei aqui, a Rose catou e falou para o pastor que minha pressão estava subindo, que eu estava passando mal e tal. Aí o pastor falou: não, minha filha, vai no médico, saiu daqui, já vai direto. Talvez se a Rose não tivesse falado com o pastor, eu não teria ido. E a minha filha não teria nascido naquele momento. Mas como Deus tem propósito em tudo, quando ele falou essa palavra, ele já sabia que ela daria frutos. Eu tinha muito medo de ter filho, na verdade. Porque quando a minha irmã do meio, ela teve a filha dela, a primeira filha dela, eu que cuidava, porque ela tinha que viajar com o buffet. Então, ela chorava muito de madrugada, chorava muito mesmo, por causa do leite, das cólicas. Então, eu tinha muito medo de ter filho. E daí, Deus me proporcionou isso. Só que o que eu quero falar é assim: quando a minha filha veio a nascer, no segundo dia de vida dela, que ela estava na UTI, ela teve uma parada cardíaca. E esse momento foi muito difícil para mim. Foi muito difícil, mas eu tive que me manter forte ali, porque minha mãe estava no hospital comigo. E eu tinha fé em Deus, porque se Deus falou que a minha filha ia dar frutos, então Ele ia manter ela viva. Mas mesmo assim, naquele momento, eu acho que o testemunho é importante por causa disso. Eu lembrei da missionária Paulinha, porque ela tinha acabado de perder um bebê, um pouco antes de eu ter a Camille. Aí ela falou assim, que mesmo assim ela glorificou o nome de Deus, porque Deus deu e Deus tomou. E aí eu falei para o Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade. Se o Senhor me deu e o Senhor quiser de volta, eu vou entender. Isso, irmãos, fala muito sobre a fé. A gente tem que ter fé em Deus. E daí, quando eu tive que correr para o hospital, tudo, o pastor foi também, me ajudou muito, buscou minha mãe, passou a noite inteira lá comigo. Eu tive minha filha, aí ela teve essa parada cardíaca. A primeira ela conseguiu voltar sozinha, a segunda teve que reanimar ela. E mesmo acontecendo tudo, eu não sabia o porquê, o propósito de Deus. Aí, irmãos, eu descobri, porque, um mês antes de eu ter minha filha, meu pai ainda estava preso. Quem me conhece há mais tempo sabe que meu pai, ele era presidiário. Então, eu sempre fui ver meu pai no presídio. E eu não conhecia o meu pai assim, Não tinha intimidade com o meu pai. Eu conhecia ele de visitar ele no presídio, mas quem já entrou no presídio sabe que você não conversa com a pessoa, não pode conversar assim. Você está ali ou no meio do pátio, no meio do monte de preso, ou está dentro da cela com outra família. Então, não é tudo que você pode conversar ali, você tem que ter um certo cuidado. Mas a minha mãe, ela nunca falou mal do meu pai para mim, nunca mesmo. Ela sempre falou bem, tanto quando a gente era criança, ela levava a gente ainda para ver ele, mesmo eles estando separados. E daí, um mês antes de eu ter minha filha, meu pai foi solto. E quando eu estava lá no hospital, ainda não podia entrar ninguém. Eu não sei como meu pai conseguiu entrar, porque ele deu um lé lá na segurança. Quando eu vi, ele já estava no meu quarto.
que ele morava em Campinas, então para ele foi mais fácil. E aí eu pude começar a entender o propósito de Deus, porque eu precisei ficar na casa do meu pai, enquanto a minha filha estava no hospital, porque era mais perto para mim. E todo dia para o hospital, que eu passava o dia inteiro lá. E Deus tinha esse propósito, em primeiro lugar, de eu ter mais intimidade com meu pai e poder conhecer ele. Porque Deus sabia que logo depois, quando minha filha fez 2 anos, meu pai veio a falecer. Que logo depois meu pai vinha a falecer. Então, às vezes, a gente não entende o propósito de Deus. E quando eu estava no hospital também, eu recebi a visita de uma pessoa. Deus transmitiu a cura na vida dessa pessoa. Então, às vezes, a gente não sabe o porquê está acontecendo as coisas nas nossas vidas. Só que se lá atrás Deus falou que minha filha ia dar frutos, eu não sabia como ele ia usar ela, mas eu sabia que ele ia usar. Então, o Senhor usou ela para que eu pudesse conhecer o meu pai, né, mais intimamente, e para que essa pessoa fosse curada através dela. Através dela não, porque a pessoa nem chegou a ver ela, né? Mas foi por causa dela. A pessoa foi me visitar no hospital, eu não fiquei sabendo na hora, mas logo, depois de um tempo, essa pessoa chegou e falou que Deus tinha curado ela, né? Através do nascimento da Camille. Em Mateus 13, ainda 23, fala: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, o que compreende a palavra e dá frutos, e produz um 100, outro 70 e outro 30. Quer dizer, se Deus tem um propósito na tua vida, crê, porque Ele vai cumprir. Às vezes você não entende, pode passar tempo, anos, mas o Senhor vai cumprir o propósito. E às vezes uma coisa que você está achando, assim, que você não sabe o porquê está acontecendo, às vezes você mesmo se autocritica ou se julga, é Deus agindo ali. Então, deixa Deus agir na tua vida. Deixa Ele regar essa semente que Ele plantou e que dê frutos. Às vezes, vocês não sabem o porquê Deus está fazendo com que algo aconteça, ou que alguém esteja doente, ou que alguma tribulação esteja passando pela sua vida. Mas saiba que Deus tem um propósito. Se Ele fez lá atrás, Ele prometeu, que nem Ele prometeu a Abraão, que Ele lhe daria um filho. Demorou muito tempo, mas Ele lhe deu. E mesmo assim, Ele testou Abraão quando pediu o Isaac lá em holocausto. Então, às vezes, Deus faz isso com a gente para ver qual o tamanho da nossa fé. E para ver se mesmo assim a gente vai continuar a caminhada com Ele. E hoje o meu agradecimento é a Deus, porque hoje eu posso ver que sim, a semente que Ele falou que ia dar frutos, dá muito frutos. E que hoje é ela que me ensina muito. Hoje ela tem 4 anos e ela me ensinou tanto. Ela tem 4 anos, fez 4 cirurgias. Uma semana antes dela sair do hospital, ela teve outra parada cardíaca. Também foi muito difícil para mim. Mas eu nunca reclamei. Nunca questionei a Deus. Senhor, mas por quê? Por quê? Porque eu confiava nele. Porque se lá atrás eu orei e Ele falou que me daria, então eu confiei nele até o último instante. Então, que vocês possam confiar também em Deus. Às vezes vocês não sabem o porquê, mas se você ainda está se questionando, é hora de parar. Amém? Esse era o meu testemunho.